A Bíblia Sagrada fala em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo último. A Bíblia Sagrada fala que Jesus foi conduzido para o deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que depois do jejum de Jesus, o Espírito levou a Jesus a ser tentado. A Bíblia diz que chegando até Jesus, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, torne ou transforme essa pedra em pães ou em pão. A Bíblia Sagrada diz que Jesus responde a Satanás: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Que quer dizer que a vida do homem não depende apenas do alimento terreno, mas do que o alimento terreno. A vida do ser humano depende de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você não somos apenas dependentes do pão, não somos apenas dependentes da água, não somos apenas dependentes da comida terrena, mas do que ter vida através do que nós comemos nesse mundo, nós também somos sustentados pela palavra de Deus. Por isso é que quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, Jesus pede a água à mulher samaritana. A Bíblia diz que a mulher samaritana nega água a Jesus. Jesus disse: se tu soubesses quem é o que te pede água e dá-me de beber a água, ele te daria a água viva. Entenda, a água viva que Jesus falou para a mulher samaritana é a vida eterna. É mais do que a água que Jesus estava pedindo à mulher samaritana. Então Satanás queria enganar Jesus. Satanás queria mentir a Jesus. Mas Jesus estava preparado para enfrentar a Satanás. Por que eu falo que Jesus estava preparado? Porque a Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Por isso é que Jesus estava preparado para vencer a Satanás. Jesus vence Satanás na primeira tentação. Jesus não transforma pedra em pães. Jesus disse, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Satanás tenta a segunda vez a Jesus. A Bíblia diz que Satanás leva Jesus ao pináculo do templo. A Bíblia diz que Satanás manda Jesus se jogar do templo de cima para baixo e diz que Deus aos seus anjos dará ordem. Jesus falou a Satanás, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Que quer dizer que Jesus tinha convicção no poder de Deus. Quer dizer que Jesus tinha certeza de quem Deus é. Quer dizer que Jesus tinha certeza porque Jesus estava com o Pai. Jesus conhece o poder do Pai. Jesus conhece a grandeza do Pai. Jesus conhece o poder sempiterno de Deus. Por isso disse a Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus vence a segunda tentação de Satanás. E a Bíblia Sagrada diz que Satanás tenta Jesus a terceira vez. A Bíblia Sagrada diz que novamente Satanás leva a Jesus a um monte muito alto e mostra-lhe todo o reino do mundo e a sua glória. E Satanás fala para Jesus, se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Jesus, olhando para Satanás, diz, ao Senhor teu Deus servirás. E a resposta de Jesus para Satanás na terceira tentação é, ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás.
Quer dizer que na terceira tentação, Satanás queria a adoração de Jesus. Satanás queria o louvor de Jesus. Satanás queria usurpar a glória que é dada a Deus. Satanás queria usurpar o louvor que é dado a Deus. Por isso, tudo que Satanás quer de você, tudo que Satanás quer de mim, é o louvor de Deus, é a adoração de Deus. Tudo que Satanás quer tirar de mim e de você é adoração a Deus. Tudo que Satanás quer tirar de você é a honra que você tem que dar a Deus. É a glória que você deve dar simplesmente a Deus. E perceba que para Jesus vencer as tentações de Satanás, primeiro foi necessário Jesus entrar no processo de jejum. Antes da tentação, Deus levou Jesus para a preparação. E a preparação de Jesus, antes da tentação do inimigo, foi o jejum. A Bíblia Sagrada fala que Jesus ficou 40 dias e 40 noites se preparando o seu ministério, criando laço com o Pai, porque Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus nasceu em forma humana. Se Jesus nasceu em forma humana, sendo ele Filho de Deus, Jesus também teve que passar pelo processo da consagração, porque jejum é consagração do homem a Deus, para poder começar um ministério ao lado de Deus, sendo guiado por Deus. Necessário nos é passar por um processo de jejum. A vitória de Jesus não começou depois da tentação. A vitória de Jesus sobre Satanás começou na preparação. A tua vitória sobre o inimigo, ela vai começar sobre a preparação. Você precisa ter uma preparação. Se você quer vencer a Satanás, se você quer vencer todas as tentações que o inimigo tem colocado sobre a tua frente, na tua vida, na tua família, no teu relacionamento, no teu estudo, você precisa passar pelo processo da preparação. E o processo da preparação exige de nós consagração, exige de nós jejum, para você poder vencer as tentações do inimigo como Jesus. Necessário é para você e para mim uma consagração. É a consagração que vai nos tornar forte na palavra que nós vamos dirigir para o inimigo. Por isso é que Jesus dirigia de forma correta o inimigo. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. São essas palavras que Jesus respondia a Satanás. São essas palavras que Jesus derrotava a Satanás. Perceba que Jesus não derrotou a Satanás falando palavrões. Jesus não derrotou Satanás falando palavras torpes. Jesus derrotou a Satanás falando toda a palavra de Deus que também está escrito. E perceba que o inimigo conhecia a palavra do Senhor. E ele usava a palavra do Senhor para distorcer, para enganar Jesus. Tudo porque ele queria vencer a Jesus. Tudo porque ele queria a adoração de Jesus. Tudo porque ele queria ver o poder de Jesus de uma forma ao contrário, transformando pedra que já é pedra em pão. Perceba? Satanás quer transformar a sua vida, a pior vida da terra. Por isso, tenha certeza que quando você se consagra para Deus, é para você vencer Satanás. Consagre-se todos os dias. A gente é falho, a gente erra, a gente cai, a gente peca, mas não desista. Venha o primeiro amor de Deus, que Ele vai te ajudar e vai te capacitar, e você será para a glória, o teu nome vai ser para a glória, honra do Todo-Poderoso. E
Deus vai testificar que você pertence a Ele.